Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje a gente vai iniciar a nossa playlist, os nossos estudos sobre grandezas. A gente vai dividir o nosso estudo em duas partes: as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. A gente vai ver seguindo essa ordem, primeiro as diretas e depois as inversas. Mas antes da gente começar a estudar grandezas diretas ou inversamente proporcionais, vamos lembrar o que é uma grandeza, né? É bem importante a gente lembrar desse conceito também. Então, peço que se tu ainda não for inscrito no canal, se inscreva, né? A gente tem vídeos, né? Agora a frequência dos vídeos estão voltando ao que era antes, e assim tu consegue ter um complemento da nossa aula, né? Que a gente tem durante a semana, mas se caso tu perdeu alguma aula, qualquer coisa, tu pode voltar aqui e dar uma olhada também. Tá bom? Então, bora lá, vamos dar uma olhada. Olha aí no teu polígrafo que tu pode acompanhar por ali também. Então, o que é uma grandeza, né? Uma grandeza é algo, a gente divide, né, elas em diretas e inversamente proporcionais, mas uma grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar uma quantidade. Então, por exemplo, aqui eu boto para ti algumas grandezas: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, quantidade. E a gente pode ter, né, a gente tem as unidades dessas grandezas. Todas essas grandezas podem ser medidas, ou a gente consegue, né, contar uma quantidade para essas grandezas. E no sistema internacional, que é esse SI, a gente tem as unidades, né, para a gente poder trabalhar. Não importa o lugar do mundo, tu sempre trabalhar com as mesmas unidades. Então, enquanto tu faz algo aqui, alguém lá no Japão vai seguir as mesmas unidades que tu, e as conversas vão ser feitas de forma correta, né? Tu vai conseguir reproduzir um trabalho de outra pessoa. Então, o que a gente tem? Comprimento, a gente tem em metros, e o símbolo é só um Mzinho. Massa, a gente tem em quilogramas, e o símbolo um K minúsculo e um G minúsculo. O tempo a gente mede em segundos, ele é caracterizado por um S minúsculo. Corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons que passa num fio, a gente calcula como sendo ampere, e a unidade é um A maiúsculo. Quantidade de matéria, que tem um elemento químico, é um mol, e a unidade é o mol, tá bom? Mas o que interessa a gente é como a gente vê uma grandeza direta e inversamente proporcional. Vamos começar olhando as grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas, né, a gente sempre tem que comparar uma com a outra. Então, duas grandezas vão ser diretamente proporcionais quando elas variarem sempre na mesma razão. Aí tu me pergunta, tá, Sor? Não entendi o que quer dizer isso, essa variar na mesma proporção. Vem comigo aqui, ó, vamos olhar essa tabela aqui. Vou contigo aqui para a nossa outra forma que eu consigo escrever contigo, e a gente vai fazendo algumas anotações juntos. Caso tu não tiver aí no teu polígrafo, complementa aí que tu vai te ajudar bastante. Vamos lá. Então o que acontece, ó? Para mim vir do 15 para o 30, a gente multiplicou por... Antes disso, né, a gente vai ver, daqui para cá, aumentou, certo? Então, ó, aumentou. Do 30 para o 45, também aumentou. Do 50, desculpem, do 50 para o 100, também aumentou. Do 100 para o 150, também aumentou. Então vamos pensar o seguinte: a mesma razão de proporção, né? A mesma razão de aumento. Do 15 para o 30, aumentou 2 vezes. Se eu pego essa razão de proporção entre o primeiro e o segundo medição que a gente está fazendo, o que eu quero dizer isso? Do 15 para o 30, obrigatoriamente a primeira e a segunda medição de altura também tem que crescer a mesma proporção. E isso acontece. Então aqui a gente tem uma característica de uma grandeza diretamente proporcional. Elas crescem a mesma proporção. Ou, melhor, a gente vai pegar a razão 15 por 30 e a gente vai encontrar o quê? Se a gente divide por 15 em cima e embaixo, a gente encontra 1/2. Então temos a nossa razão de proporção aqui para o tempo. Vamos olhar aqui, se a gente pegou o primeiro e o segundo componentes, vamos pegar também aqui, ó, o primeiro e o segundo componentes de altura. A
gente pode cortar esses zeros, vai sobrar 5 sobre 10. Divido por 5 em cima e por 5 embaixo. 1/2. Olha isso. Temos o que, ó? A mesma razão de proporção. E aí tu me pergunta, tá, Sor? Mas se eu decidir pegar o 15 e o 45, tudo bem. 15 e 45. O que a gente pode fazer com isso? A gente ainda pode simplificar esses dois caras. E se a gente fizer dividir por 15 em cima e por 15 embaixo, isso aqui vai dar 1/3. Como isso daqui a gente já concluiu que são grandezas diretamente proporcionais, quando a gente for, ó, se a gente pegar o primeiro componente e o último, aqui a gente tem que pegar o primeiro e o último. Essa razão de proporção tem que ser igual por serem diretamente proporcionais. Vamos ver se esse número dá certo. Ó. 50 dividido por 150, corta, corta, 5 por 15, dividido por 5, dividido por 5, 1/3. Novamente, temos a razão de proporção igual. Essa característica de razões de proporções iguais é uma característica exclusiva das grandezas diretamente proporcionais. Então, além da gente ver que se os números, né, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, isso caracteriza uma grandeza diretamente proporcional, as razões de proporção serem iguais também é uma outra forma. Então aqui a gente viu duas formas de poder definir se uma grandeza é ou não diretamente proporcional. Então a primeira é aumento igual para as grandezas. Então aqui temos o que? A primeira aumentou na mesma proporção que a segunda. E a segunda forma da gente poder verificar isso aqui, a gente pode usar a primeira, às vezes essa primeira não funciona, então a gente vai para a segunda, é mesma razão de proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá bom? Então, basicamente é isso. Essa é a nossa primeira aula. Na próxima a gente já vai ver alguns outros conceitos e fazer alguns exercícios. Caso tu tenha ficado com alguma dúvida, por favor, me escreve aqui nos comentários, ou manda e-mail, ou no João 24 horas, que eu tô aqui para te ajudar. Nos vemos na próxima aula. Tchau!